Olá, tudo bem? Então vamos mais uma meditação hoje, lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10, que vem falando da história de Zaqueu. Essa história é bem conhecida, mas nós vamos meditar um pouquinho sobre esse personagem, esse homem chamado Zaqueu. Zaqueu, o sonho de Zaqueu era ser salvo. E eu faço uma pergunta para você. O que você acha? É fácil ou difícil encontrar a vida eterna? É fácil ou difícil você ser salvo? Então, irmão, depende só de nós. A salvação depende exclusivamente de nós hoje, porque Cristo já morreu por cada um de nós. Então, Cristo já deu esse direito para nós. Então, vai depender da escolha que nós faz. Tudo vai depender do que nós faz, do que nós escolhe, a quem nós estamos servindo. Esse é um ponto de escolha. Nós vamos ver o exemplo de Zaqueu, ele foi um dos exemplos mais claros disso aí. Zaqueu, aquele homem que desejava se salvar. Ele era ruim, muito ruim, não era pouco não. Mau caráter, não confiável, hipócrita, explorador, ganancioso, tudo que não prestava Zaqueu era. Ele era tão ruim, o caráter dele, que as pessoas não aceitavam ele de jeito nenhum perto dele. E você vê que ele teve que, para ele conseguir a salvação, ele teve que se esforçar e se arrepender. Mas diz assim, a lista de mal qualidade certamente pode ser muito maior, mas a pena de tudo isso, ele desejava ir para o céu. Com esse desejo no coração, ele tomou 7 atitudes que o tornou um vencedor, um verdadeiro mordomo de Deus. E a sua história está lá em Lucas capítulo 19. Mas o primeiro ponto, ele era rico, porém não satisfeito. Ele era rico, mas não era satisfeito. Zaqueu era um homem rico, tinha muito dinheiro, mais do que muitos da cidade de Jericó. Quem não queria ser tão rico como ele. Ele tinha tudo o que queria, bem quase tudo. Ele queria algo mais. Quanto mais tinha dinheiro, mais longe ficava da paz anterior. Ele não estava satisfeito consigo mesmo. Então, o que ele fez? Tomou uma atitude feliz, procurou Jesus Cristo, certo? E o segundo ponto, impedido, porém perseverante. Ele foi perseverante. Zaqueu desejava contemplar o rosto daquele cuja palavra de esperança já ouviram falar. Mas não foi fácil. As ruas estavam cheias de gente, não deixava Zaqueu encostar perto de Jesus. Ele era de pequena estatura, todo mundo também queria ver Jesus, ninguém queria abrir o caminho. Ele tentou 1, 2, 3 vezes, porém não desistiu. Ele continuou insistindo. Maravilhosa atitude Zaqueu tomou. Porque subiu naquele pé de árvore e depois ele vai ouvir da boca de Jesus, diz que a salvação entrou na casa dele. E o terceiro ponto que diz assim, escondido, porém descoberto. Embora Zaqueu fosse impedido de ver Jesus, ele continuou à procura daquele de quem tanto precisava. Ele correu adiante da multidão, ele correu à frente de todo mundo e foi lá e conseguiu. E diz assim, chegou em uma grande árvore na beira da estrada, o que fez aquele rico cobrador de imposto, fiscal do Ministério da Fazenda, tomar uma corajosa atitude. Subiu na árvore, escondeu-se entre os galhos para ver Jesus. Quarto ponto, desprezado, porém chamado. Então, irmão, você vê que ele foi chamado. Ninguém se importava com Zaqueu, ninguém estava interessado nele. Jesus não. Zaqueu era o centro da atenção de toda a multidão. Apesar disto, não se importou com o desprezo da multidão. Ansioso, ele vai em busca da figura que tanto almejava. Vê, lá em cima da árvore, escondido, desprezado, subido, ouviu a voz que tanto Zaqueu queria ouvir. Zaqueu, desce depressa. Que coisa interessante, né, irmão? Então, que nós possa
meditar nessa palavra de hoje. Tem mais coisas, mas que o Espírito Santo de Deus toque no nosso coração para que nós seja um Zaqueu da vida, um Zaqueu arrependido e que possa ter essa certeza da nossa salvação. Então, tudo isso nós pedimos no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém?